Todo mundo conhece a história da Joana d'Arc, né? Um ícone, uma santa, uma heroína nacional da França. Mas a história da condenação dela, olha, é muito mais do que a lenda que a gente costuma ouvir. Foi, na verdade, um ato político friamente calculado. O objetivo não era destruir só uma mulher, mas sim a legitimidade de um rei inteiro. Então vamos mergulhar nessa história para entender o que realmente aconteceu, deixar o mito de lado e focar na conspiração política que selou o destino dela. E para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. Sabe aquela imagem que a gente tem da Joana d'Arc, toda idealizada nas pinturas, nas estátuas? Então, pode esquecer. Esse desenho aí é o único retrato dela feito enquanto ela ainda estava viva. É um esboço rápido, sabe? Feito por um escrivão que a viu de passagem. Uma moça de cabelo curto com a bandeira e a espada na mão. É aqui que a nossa história começa. Com a Joana de verdade, não com a lenda. E é aqui que a coisa fica intrigante. Pensa bem, como é que a mulher que basicamente salvou a França, que colocou um rei no trono, termina queimada numa fogueira pela própria igreja e acusada de ser uma agente do demônio? Essa é a grande questão, o quebra-cabeça que a gente vai montar aqui. E um spoiler, a resposta não está na religião, não. Está na política. Bom, para entender o julgamento da Joana, a gente precisa primeiro entender o cenário da época. A França estava numa situação, assim, desesperadora. Era um reino completamente em pedaços, no meio de uma guerra brutal que já durava muito tempo, a famosa Guerra dos 100 Anos. Olha só que interessante esses mapas. Eles mostram o tamanho do desastre de um jeito muito claro. No mapa da esquerda, a gente vê a França antes de uma fase bem crítica da guerra. Agora olha o da direita, de 1429. Foi aí que a Joana apareceu. Repara só, Paris, a Normandia, quase todo o norte da França, tudo isso estava nas mãos dos ingleses ou dos aliados deles, os burgúndios. A França estava por um fio, prestes a ser engolida pela Inglaterra. Mas por que essa guerra toda? Basicamente, o rolo todo era uma crise de sucessão. Essa árvore genealógica aí pode parecer meio confusa, mas ela mostra a raiz do problema. Os reis da Inglaterra diziam que tinham direito ao trono da França por causa de laços de parentesco. Então a briga não era só por terra, sabe? Era para decidir quem tinha o direito divino de mandar na França. Aí, em 1420, a coisa ficou ainda mais feia para os franceses. Um tal de Tratado de Troyes foi assim um golpe de misericórdia. Na prática, esse tratado entregava a coroa da França de bandeja para os ingleses. O herdeiro do trono francês, o Delfim Carlos, que depois viria a ser o rei Carlos VII, foi oficialmente deserdado. Declararam ele ilegítimo. Ou seja, legalmente falando, a França não tinha mais um herdeiro francês. E é aí que, do mais absoluto nada, surge a Joana. Em questão de meses, essa garota, uma camponesa, faz o que todo mundo achava impossível. Ela não só acaba com o cerco de Orleans, uma vitória que ninguém esperava, como também lidera o exército francês numa sequência de vitórias que, nossa, viram o jogo completamente. E o mais importante de tudo, ela consegue levar o Carlos até Reims, que era o lugar sagrado onde os reis franceses eram coroados, e faz ele ser consagrado rei. E esse é o ponto-chave da história. A coroação em Reims foi uma jogada de mestre, uma cartada política genial. Aquilo simplesmente rasgou o Tratado de Troyes e deu para o Carlos VII a legitimidade divina que os ingleses diziam que era deles. Para a Inglaterra, a vitória da Joana não era só uma derrota no campo de batalha, era uma crise de legitimidade. Por isso eles não podiam só matá-la. Eles precisavam destruir a imagem dela, provar que o poder dela não vinha de Deus, mas sim do diabo. E foi aí que a estratégia dos ingleses mudou. Já que não dava para derrotá-la com a espada, eles decidiram que iam usar um tribunal para isso. A nova arma de guerra deles seria um processo da Inquisição. E aqui, atenção num detalhe super importante. A acusação contra ela não foi de bruxaria, como muita gente pensa, mas sim de heresia. E essa escolha foi totalmente estratégica. Por quê? Porque a acusação de heresia atacava a base do poder da Joana. Se as visões dela não vinham de Deus, então a coroação do rei Carlos era uma farsa. Era um ataque político puro e simples, com uma roupagem religiosa. E esse tribunal? Bom, de imparcial ele não tinha absolutamente nada. Vamos aos fatos. Primeiro, o julgamento aconteceu em Rouen, que era o centro do poder inglês na França. Segundo, foi totalmente financiado pela coroa inglesa. Terceiro, o juiz principal, um tal de Pierre Cochon, era um bispo que jogava no time dos ingleses. E o mais grave, a Joana ficou presa numa prisão militar, inglesa, não numa prisão da igreja, o que era contra todas as regras da Inquisição. Ou seja, era um jogo de cartas marcadas.
E a gente nem precisa ficar especulando sobre os motivos, porque tem o depoimento de quem estava lá dentro. Um dos assessores do julgamento, o Isambard de Lapierre, disse anos depois, na lata, que os ingleses agiram por puro ódio e que a única coisa que eles queriam era a morte da Joana. E olha essa outra citação, de um dos médicos. É mais chocante ainda. O rei da Inglaterra deu ordens bem claras. Ele não queria que ela simplesmente morresse. Ele queria que ela morresse por ação judicial e queimada. O veredito já estava decidido antes mesmo do julgamento começar, entende? A execução em praça pública era parte da propaganda deles. Outro assessor, o Nicholas de Rouppeville, resumiu a situação de forma perfeita. Para ele, aquilo foi uma perseguição intencional e estudada e não um processo judicial de verdade. Ou seja, até quem estava participando do julgamento sabia que era tudo uma grande farsa. E o clima lá era de puro terror. Quem se atrevia a questionar qualquer coisa ou a demonstrar um pingo de simpatia pela Joana era ameaçado. O próprio Rouppeville foi preso só por questionar se o tribunal era legal. O Isambard de Lapierre foi ameaçado de ser jogado no rio Sena. Simplesmente não tinha espaço para ninguém discordar. O medo garantia que o resultado seria aquele que eles queriam. Mas a pergunta é, como é que se monta um caso com aparência de legal, quando o veredito já está escrito? Vamos ver agora quais foram as acusações que eles usaram para justificar a execução dela e o que aconteceu nos últimos dias. No fim das contas, tudo se resumia a uma disputa de autoridade. De um lado, você tinha o tribunal, representando a igreja como instituição, dizendo que as visões dela eram coisa do diabo e que só a igreja podia dizer o que era ou não a vontade de Deus. Do outro lado estava Joana, batendo o pé e dizendo que recebia ordens diretas de Deus. A mesma coisa com as roupas de homem que ela usava. Para a igreja era um pecado, uma abominação. Para ela, era uma ordem divina e também uma necessidade prática para a guerra. Era a autoridade da instituição contra a fé pessoal de alguém. Os últimos dias da vida dela são bem trágicos e até meio confusos. Mas essa linha do tempo ajuda a gente a entender. Olha só, no dia 24 de maio, depois de uma pressão absurda, ela assina um papel dizendo que renunciava às suas visões, com isso ela escapa da pena de morte. Mas aí, 3 dias depois, encontram ela na cela usando roupas de homem de novo. E isso foi a desculpa perfeita que o tribunal precisava. Eles a declararam uma herege relapsa, quer dizer, alguém que voltou a cometer heresia. E para esse crime, a única sentença possível era a morte. Mas a morte da Joana na fogueira não foi o fim da história dela. Muito pelo contrário. Foi ali que começou a transformação dela em um dos símbolos mais fortes e mais adaptáveis da história. 25 anos. Foi esse o tempo que demorou para a maré política virar completamente e para a história da Joana ser totalmente reescrita. E adivinha quem pediu um novo julgamento para ela? O próprio rei Carlos VII. Aquele mesmo que não moveu uma palha para salvá-la. Agora que a guerra estava ganha e os ingleses tinham sido expulsos, ele não podia deixar que o reinado dele ficasse manchado por ter sido coroado por uma herege. Então, por um motivo puramente político, para limpar a barra do seu governo, ele pediu para a igreja anular a condenação. E a igreja, claro, anulou. Declararam a Joana inocente e mártir. E esse processo todo mostra a jornada incrível do legado dela. Primeiro, ela foi executada como herege. Depois, foi declarada mártir. Séculos mais tarde, com o nacionalismo em alta na França, a história dela perdeu um pouco o lado religioso, e ela virou uma heroína nacional, secular. E para fechar, em 1920, a mesmíssima igreja que a condenou à fogueira a declarou santa. A imagem da Joana foi sendo moldada e remoldada para servir aos interesses políticos e culturais de cada momento da história. No fim das contas, a frase que talvez melhor resuma tudo isso veio de outro assessor do julgamento, o Jean Lemaire. Anos depois, refletindo sobre o que aconteceu, ele disse de forma bem simples: a causa da justiça foi gravemente lesada. É a síntese perfeita, né? Uma perseguição política que se vestiu de processo judicial. Então fica a pergunta: quem foi Joana d'Arc? Uma mística que ouvia a voz de Deus? Uma estrategista militar genial? Ou uma figura trágica que foi usada como uma peça num jogo político extremamente brutal? A verdade é que talvez ela tenha sido tudo isso ao mesmo tempo. A história dela é tão complexa que nos faz pensar em como a história é escrita, como os heróis são construídos e, principalmente, como a fé e a política, quando se misturam, podem ter consequências fatais.